um aro de 140 quilos, rola em um piso horizontal, de tal forma que o centro de massa tem uma velocidade de 0,150 metros por segundo. Qual o trabalho necessário para fazê-lo parar? Então, nessa questão 3, vamos lá. Nessa questão 3, ele está falando aí que eu vou ter que realizar um trabalho para fazer com que esse aro, esse anel, né, um aro, ele possa parar depois de percorrer uma certa distância. Então, eu vou ter que realizar um trabalho sobre esse camarada para que ele pare. O que é que a gente sabe desde a física 1? Que esse trabalho que vai ser realizado vai ser igual à variação da energia cinética. Teorema trabalho e energia cinética. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe agora que para esse sistema em rolamento, ou seja, um movimento de rotação e translação simultâneos, eu tenho dois tipos de energia cinética. Eu vou ter energia cinética de rotação e vou ter também energia cinética de translação. Então, esse trabalho eu vou escrever da seguinte maneira. Esse trabalho vai ser igual à variação da energia cinética de rotação mais a variação da energia cinética de translação. Aí, o que acontece? Essa variação da energia cinética de rotação vai ser a energia cinética de rotação final menos a energia cinética de rotação inicial, mais a variação da energia cinética de translação vai ser energia cinética de translação final menos a energia cinética de translação inicial. Só que o que a gente tem que perceber? Lá na questão, ele fala qual o trabalho necessário para fazer parar. Se o corpo vai parar depois de um certo tempo, então a gente já sabe que a energia cinética final dele vai ser quanto? Então, esses dois aqui, o final dele é zero. E aí vai sobrar só quem? Energia cinética inicial de rotação e energia cinética inicial de translação. Então, se a gente organizar aqui, vai ficar menos a energia cinética inicial de rotação, né? Mais aqui a energia cinética inicial de translação. Tranquilo? Aí o que vai acontecer? Quem é essa energia cinética inicial de rotação e quem é essa energia cinética inicial de translação? Para um sistema que está se movimentando, que está rotacionando, que tem um sistema que tem rotação pura, então essa energia cinética de rotação vai ser I ômega 2 sobre 2. Lembram? E esse sistema em translação vai ser mv2 sobre 2. Então eu posso escrever que aqui vai ficar o seguinte: quem é essa energia cinética de rotação? Vai ser I ômega 2 sobre 2. Como é inicial, então a velocidade angular inicial. Mais a energia cinética de translação vai ser quem? M V2 sobre 2. Tranquilo? Aí o que acontece? Eu tenho que relacionar a energia de rotação com a velocidade de rotação com a velocidade do centro de massa, velocidade de translação do meu sistema. Aí o que acontece? O que eu sei? Eu sei lá do início de rotação que a velocidade vai ser igual a ômega vezes R. Então, se eu substituir esse ômega aqui, esse ômega vai ser igual a V sobre R. E aí, quando eu substituir, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar I vezes. Ômega vai ser igual a quem? A V sobre R. Se eu pegar aqui I sobre 2, vai ficar V sobre R. Tudo isso ao quadrado, mais M V2 sobre 2. Aqui tudo inicial, tá certo? E aí, o que acontece agora? Quem é esse momento de inércia? Para isso que ele está citando aí, esse momento de inércia vai ser igual a mR2.
Então, eu vou substituir esse momento de inércia aqui por mR2 e ver o que é que vai ficar aqui. Então, esse trabalho vai ser igual a menos. Aqui vai ficar mR2, que é o momento de inércia, sobre 2, que é o 2 que está aparecendo aqui, vezes aqui vai ficar V0 ao quadrado sobre R2, certo? Mais M V0 ao quadrado sobre 2. Se você observar aqui, ó, aqui tem R2, e aqui também tem R2. Esse R2 com esse R2 vai embora. E aí, o que é que acontece? Esse trabalho vai ser igual a menos. Aqui vai ficar quanto? M V0 ao quadrado sobre 2 mais M V0 ao quadrado sobre 2. Daqui, o que é que eu percebo? Quando eu somar esses dois, vai ficar só MV2. Ok? Então, aqui, esse trabalho vai ser igual a menos esse mais esse dá 2 vezes M V0 ao quadrado sobre 2. Esse 2 vai embora com esse 2. O que vai sobrar aqui é que esse trabalho vai ser igual a menos M V0 ao quadrado. Quando a gente faz as contas, com os dados que ele forneceu, o que foi que ele forneceu para a gente? Quanto é a massa? A massa do aro que está girando é 140 quilos. E a velocidade dele vai ser 0,15. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar a massa 140 vezes 0,15 ao quadrado e vai me dar um trabalho de, fazendo as contas aqui, se a gente fizer essas continhas aqui, vai ficar quanto? 140 vezes 0,15 ao quadrado. Então, vai dar menos 3,15 joules. Esse vai ser o trabalho necessário para fazer esse camarada parar depois de um certo tempo, depois que ele percorreu uma certa distância. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta aí, galera, nesse momento inicial? Obrigado aí, Heitor, por ter avisado, só agora que eu vi, mas eu acho que deu para resolver aí agora, né? Vocês têm alguma dúvida, pessoal, nessa primeira parte? Vocês querem comentar alguma coisa? Fica à vontade. Tranquilo, Alex. Sem problema. 2 minutinhos aí para copiar? Pode ser? Vou dar só um pause aqui no microfone, que a câmera está querendo cair aqui. Vou ver se eu conserto. Espera aí só um minutinho, deixa eu apanhar um pouquinho aqui. Dá certo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vou mandar. Vou mandar, pessoal, o link para vocês. Vou botar o vídeo e bato os prints das questões que a gente está resolvendo aqui, sem problema. Tranquilo? Podemos ir para outro? Bom, essa questão 4 é uma questão que fala do movimento de rolamento.
Mas antes da gente falar do movimento de rolamento, propriamente dito, eu queria só relembrar com vocês, né, fazer uma revisãozinha aqui básica do movimento no plano inclinado, pode ser? Então, o que a gente tinha lá no plano inclinado? Lá no plano inclinado, quando a gente tinha somente o movimento de translação, a gente tinha uma situação mais ou menos, vocês já estão acostumados com meus desenhos, então pronto. Aqui é o ângulo, certo? Aí tinha aqui um bloco, que a gente geralmente representava um quadrado, porque ele já não escorregava, né? Ele já não rolava, então a gente botava um quadrado só para lembrar que era um movimento de translação. E quais são as forças que atuam aqui nesse corpo? Eu tenho o peso dele puxando para baixo, eu tenho a normal dele aqui para cima, e aí, dependendo se tinha atrito ou não, a força de atrito que aparecia aqui contrária ao movimento ou a tendência de movimento. O que acontece? Só relembrando que quando eu tenho um plano inclinado, essa componente do peso... Opa, a câmera caiu. Espera aí, só um minutinho. Essa componente do peso, ela vai ser igual, ela vai ser decomposta, quebrada. Aqui vai ficar uma componente que esse ângulo aqui, se a gente for olhar por semelhança, é igual a esse. Então, aqui eu vou ter uma componente nessa direção e uma componente do peso nessa direção. A componente nessa direção aqui vai ser mg seno de θ. E aqui nessa direção eu vou ter mg cosseno de θ. Certo? Esse ângulo aqui é igual a esse. Se a gente fizer semelhança, a gente obtém isso. Esse é o conceito inicial que eu preciso para que a gente possa resolver a questão lá que está sendo proposta na lista. Certo? Ok? Podemos ir, então, para a questão lá? Então, aqui a questão, ela está me dizendo o quê? Que eu preciso, né, tem uma esfera homogênea, está descendo uma rampa, e aí eu preciso identificar qual deve ser o ângulo de inclinação. Eu quero controlar a aceleração com que ela está desenvolvendo nesse plano inclinado a partir do ângulo. Aí ele quer saber qual é o ângulo que deve ser, né, qual deve ser o ângulo de inclinação do plano, para que a aceleração linear do centro de massa da esfera tenha um módulo igual a 0,10 g. Então, o que a gente tem aí é a seguinte situação. Eu tenho um plano inclinado, aqui é o ângulo θ, aqui eu tenho uma esfera que vai escorregar nesse plano. Quais são as forças que estão atuando aqui nesse sistema? Eu tenho o peso dela, puxando para baixo. Eu tenho a normal. E eu tenho também a força de atrito atuando aqui, contrária ao movimento ou à tendência de movimento. Certo? Então, eu vou ter aí essa situação. Peso, normal, força de atrito. O que acontece? Se a gente observar aí, nessa questão, que é a questão 4, a gente, observando essa questão, a gente vai perceber o seguinte. Esse sistema, ele, além de transladar, ele também vai rotacionar. Então, eu tenho um movimento de rotação e translação simultâneos. Eu tenho um movimento de rolamento. O que a gente sabe? Que quando esse sistema tiver em rolamento, vai valer a segunda lei de Newton. Então, eu tenho que lembrar o que diz a segunda lei de Newton para rotação e o que diz a segunda lei de Newton para translação. O que diz a segunda lei de Newton para translação? Que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. O que diz a segunda lei de Newton para a rotação? Quem é que faz o papel da força lá na rotação? O torque. Quem é que faz o papel da massa lá no sistema que está em rotação? Momento de inércia. Quem é que faz o papel da aceleração linear? Aceleração angular. Então, eu vou aplicar a segunda lei. Opa, a câmera está caindo aqui. Isso é hora.
Faz parte. Pronto. Aqui, eu vou aplicar a segunda lei tanto para rotação como para translação. Se a gente pega aqui a segunda lei para rotação, pegando primeiro aqui a segunda lei para rotação, o que é que a gente pode escrever a respeito dessa segunda lei? Que o torque vai ser o momento de inércia vezes o alfa. Só que o torque vai ser igual a quanto? Quanto é esse torque? Para que a gente tenha torque, ou para que exista um torque, a gente tem que lembrar que esse torque vai ser igual a um R vezes um, né, vetor F. Tem que ter um produto vetorial de R por F. Então, tem que ter um braço, e essa força não pode ser paralela a esse braço, essa posição. Então, aqui, se a gente observar, dessas forças, a única que vai gerar um torque, já que ele vai estar girando aí, a gente pode considerar que ele vai girar aí, e a única força que vai estar gerando torque é essa força de atrito. A normal, ela não vai gerar torque, o peso também não vai gerar torque. Então, essa força de atrito é a única força que vai estar gerando esse torque. E essa força de atrito, esse torque, que é igual a I alfa, vai ser o torque da força de atrito. Esse torque da força de atrito vai ser a força, mas aqui eu tenho um vetor R. Ó. Meu vetor R é esse vetor aqui que tem o tamanho do raio dessa esfera. Então, esse torque, devido a essa força de atrito, vai ser a força de atrito vezes o R. Isso vai ser igual a I vezes... Opa, desculpa aí, galera. A câmera está caindo. Espera aí só um minutinho para ver se eu consigo. Então, aqui, o que acontece? I vezes o alfa. O torque da força de atrito vai ser a força de atrito vezes o R, e isso vai ser igual a I vezes o alfa. Se eu quiser determinar quem é essa força de atrito vai ser I vezes alfa sobre R. Tudo certo? Essa força de atrito vai ser dada por I vezes alfa sobre R. E aí, o que acontece? Quem é esse alfa? Quem é esse alfa? Qual é a relação entre a grandeza de rotação e a grandeza de translação que eu tenho? Eu sei que a aceleração vai ser igual a alfa vezes R. Se eu sei que a aceleração é igual a alfa vezes R, então aqui eu sei o seguinte: essa aceleração angular, esse alfa, vai ser igual a A sobre R. Certo? Então, onde tiver alfa aqui, eu vou colocar A sobre R. E aí vai ficar como? A força de atrito vai ser igual a I vezes A sobre R dividido por R, que vai ficar assim, A sobre R2. Tranquilo? A sobre R2. Por que ficou assim? Porque eu pulei aqui uma passagem, né? Que vai ficar assim, força de atrito vai ser igual a I, que multiplica A sobre R, tudo isso dividido por R. Tá certo? E aí, quando você faz repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, você fica com esse valor aqui para a força de atrito. Tranquilo? Bom, essa é a equação que a gente obtém da segunda lei para a rotação, que é a primeira situação aqui. Se a gente for pegar agora a segunda lei para a translação, pegar aqui essa equação da força resultante igual a massa vezes a aceleração, a gente vai ficar com o seguinte: força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Vamos olhar aqui para o nosso sistema. Aqui eu vou ter uma componente do peso nessa direção aqui, que está equilibrando a força normal, e vou ter uma componente do peso nessa direção aqui. Pelo que a gente fez anteriormente, se a gente observar, essa componente aqui vai ser mg cosseno de θ, e essa componente aqui mg seno de θ.
Então, aqui vai ficar mg cosseno de θ. E aqui vai ficar mg seno de θ. Como o movimento está acontecendo na direção do plano, então essas duas forças aqui, elas estão em equilíbrio. Então, eu posso dizer que o módulo da força normal vai ser igual ao módulo dessa mg cosseno de θ. Tranquilo? Aí, o que acontece? Se a gente pegar essas duas forças para determinar quem é essa força resultante, o que a gente vai ter é o seguinte: mg seno de θ menos a força de atrito vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração. Tranquilo? Ok? E aí, dessa equação, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar a força de atrito. A força de atrito vai ser igual a mg seno de θ menos, ok? Passa para lá, massa vezes a aceleração. Tranquilo? Bom, o que acontece? Eu agora estou com essas duas equações. Essa equação aqui, que é a equação que a gente tem para a segunda lei de Newton, que a gente obteve a partir da segunda lei de Newton da rotação, e essa a partir da segunda lei de Newton de translação. Se eu comparo essas duas, se eu igualo essas duas equações, eu vou ficar com o quê? Então, se a gente pegar e igualar essas duas equações, nós vamos ficar com a seguinte situação. Por um lado, a força de atrito é IA sobre R2. Por outro lado, a força de atrito é mg seno de θ menos MA. Tudo bem? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar essas duas. Se eu igualo essa equação 1 com essa equação 2, né, se eu pego aqui a equação 1, que é a força de atrito vai ser igual a I vezes A sobre R2, e igualo essa equação a mg seno de θ menos MA, ok? Se eu faço isso, o que eu tenho aí é uma equação que eu obtive a partir da comparação dessas duas. Aqui é a força de atrito, por um lado, por outro lado a força de atrito é isso aqui também. E agora eu igualo as duas. Ok? Eu vou colocar essa massa aqui em evidência. Então vai ficar assim, ó. I vezes A sobre R2 vai ser igual a M que multiplica G seno de θ menos A. Ok? Tirei a massa daqui, tirei a massa daqui. Aí, vou pegar essa massa e jogar para cá. Então, vai ficar I sobre. Essa massa vindo para cá, ela vai passar dividindo. Vocês concordam comigo? Então, vai ficar MR2. Isso vai ser igual a G seno de θ. Opa, isso aqui vezes A, né? E MR2 vezes A. Isso vai ser igual a G seno de θ menos A. Ok? Tudo certo? Aí, o que acontece? Se a gente isolar esse A, se a gente isolar esse A, o que a gente vai ter aí? Como é que vai ficar? Se a gente passar esse A para cá, vai ficar assim. Passando o A para o primeiro membro. Está negativo, vai passar positivo, vai ficar mais A, então aqui vai ficar I sobre MR2 vezes A, né? Esse A aqui, mais A, vai ser igual a G seno de θ.
Tranquilo? Vai ser igual a G seno de θ. Aí o que é que vai acontecer aqui? Vou colocar o A em evidência. Quando eu colocar o A em evidência, vou ficar com o seguinte. Vai ficar, tirando o A aqui, vai ficar I sobre MR2 mais 1. Isso vai ser igual a G seno de θ. O que a gente está querendo saber é qual é a relação da inclinação com a aceleração. Ele, lá no problema, ele me dá a aceleração e quer saber qual é o ângulo que eu tenho que colocar lá para que eu consiga desenvolver essa aceleração no meu sistema. Então, aqui, a aceleração vai ser igual a G seno de θ sobre IMR2 e sobre IMR2 mais 1. Eu estou fazendo aqui, essa, então, é a aceleração para qualquer corpo descendo esse plano inclinado aqui. Se eu tiver uma esfera, eu troco pelo momento de inércia da esfera. Se eu tiver um cilindro, eu troco o momento de inércia aqui pelo momento de inércia do cilindro. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, aqui, o que a gente tem é o momento de inércia do centro de massa. E aí, o que, é que vai acontecer? No meu problema, ele está falando aí para a gente pegar e determinar qual é o ângulo, né? Qual deve ser o ângulo de inclinação do plano para que a aceleração linear do centro de massa da esfera tenha um módulo igual a 0,1 g. Né? Então, o que a gente está querendo aí é que a gente tenha uma aceleração que tenha um módulo de 0,1 g. Só um minutinho. Então, eu estou querendo qual é o ângulo. Ele está querendo saber qual é o ângulo para que eu tenha uma aceleração de 0,1 g. Certo? É isso que o problema está me pedindo. Então, aí, o que é que a gente vai fazer? Onde tiver aceleração, eu vou trocar pelo valor da aceleração. Só que, o que é que está escorregando aí? O que é que está descendo? É uma esfera, né? Se é uma esfera maciça, então o momento de inércia dela vai ser quanto? 2/5 de mR2. Se a gente substituir isso aqui, a gente vai descobrir qual é esse ângulo. Bora lá fazer essas contas? Então, o que que acontece? Essa aceleração aqui, então, se a gente pega, continua a partir dessa aceleração, essa aceleração aí vai ser igual a quanto? Como é que a gente vai fazer isso daí? Como é que vai ser essa aceleração? Essa aceleração, que é 0,1 g, vai ser igual a g que multiplica seno de θ sobre 2/5 de mR2, que é o momento de inércia da esfera maciça, dividido por mR2 mais 1. Certo? Quando a gente faz essa conta, o que vai acontecer aqui, ó, esse G vai embora com esse MR2 vai embora com esse MR2. E aí o que é que sobra? 0,1 vai ser igual a seno de θ dividido por quem? 2/5 mais 1. Ok? E aí, quando a gente faz essa continha aqui, a gente vai obter o seguinte, que o seno de θ vai ser igual a 0,1, que é o que eu tenho aqui, multiplicado por esse valor. Quanto é que dá esse valor aqui? 7/5, né? Ok? Tranquilo? E aí, quando você faz essa conta,
o seno de θ vai ser igual a 0,7 dividido por 5. Só que eu não estou querendo o seno, eu estou querendo o ângulo. Quando a gente faz essa continha, para saber quanto é que tem que ser esse ângulo, o que você vai fazer é o seguinte, 0,7 dividido por 5, aí eu quero saber qual é o ângulo, então é arco do seno. Então dá 8,04, 8,05, aproximadamente 8.